Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar na nossa Penal Live 4 sobre alguns princípios super importantes de direito penal. Mas antes da gente começar, falando já boa noite para todo mundo do YouTube, por favor não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e agora eu vou falar com o pessoal do Instagram. Vamos lá, vamos começar a live aqui no Instagram. Verificando a conexão, vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite para todos vocês. É sempre uma verdadeira alegria estar aqui com vocês. E hoje, como eu estava falando para o pessoal do YouTube, nós vamos falar sobre alguns princípios importantíssimos dentro do direito penal. Vamos falar sobre o princípio da insignificância. O pessoal já tá chegando. Boa noite, galera. Boa noite, Cauê, Márcia, Riquelme, Renata. Sintam-se todos muito abraçados. É sempre uma alegria ter vocês aqui comigo, Alexandra. Boa noite pro pessoal do YouTube também. Falando boa noite de novo pro pessoal do YouTube que tá chegando também. E aí, como eu tava falando, gente, hoje nós vamos ver alguns princípios importantíssimos para o direito penal. Vamos começar com o princípio da insignificância, aí depois nós vamos passar para o princípio da intervenção mínima e o princípio da proporcionalidade. Boa noite, Gabi, boa noite, Luciana, boa noite, Frank, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, é sempre muito bom ter vocês aqui. E assim, gente, eu decidi o seguinte, a partir da Penal Live de hoje, eu não vou mais ficar falando oi para todo mundo que chega. Boa noite, Eliette, boa noite. Vocês viram que é mais forte do que eu, né? Eu não consigo ficar sem falar boa noite para todo mundo que tá chegando, porque minha alegria é tanta. Boa noite, Joyce, boa noite. A minha alegria é tanta que eu não consigo falar boa noite, mas eu vou tentar não falar boa noite para vocês. Por quê? Porque eu vejo, o pessoal tá entrando, Jennifer, eu vejo que muitas das vezes eu tô no meio da explicação, aí eu preciso parar porque tem alguém super legal chegando, olha, Leide chegando, Leide, minha sogra querida, mãe do Pablo, beijo pra você, morrendo de saudades, Bia, boa noite. Então, Renata, olha só, falando, a gente gosta, né? Então, é assim, mais no meio da live, quem quiser, então vamos fazer um trato, vamos fazer uma combinação aqui, vamos fazer um trato aqui também no YouTube. Seguinte, Helena, boa noite. Para quem chegar nos primeiros minutinhos, Bia, boa noite. Para quem chegar nos primeiros minutinhos, Bruna, boa noite. Eu vou falar boa noite. Aí, quando eu começar a explicação, aí quem for chegar atrasado não vai ter boa noite, né? Porque não vai dar pra ficar parando pra gente, pra eu ficar dando boa noite pra todo mundo que chega. Mas assim, sintam-se todos vocês muito beijados, abraçados, estou morrendo de saudades, enfim, felicidade me define nas quartas-feiras. Boa noite, Bru, boa noite, Elô, Xará, boa noite para todos. Então, assim, quem chegou, chegou, quem não chegou, não tem mais boa noite, tá? Sintam-se vocês, então, muito privilegiados de terem boa noite aí. Vamos ver se eu consigo cumprir a minha promessa. Vamos ver se até o final da live eu consigo ficar sem falar boa noite, tá bom? Bom, então, antes da gente começar efetivamente a nossa matéria de hoje, eu preciso dar alguns recadinhos para vocês. E quais são esses recadinhos? Primeira coisa, pessoal do YouTube, já falei com o pessoal do YouTube para fazer inscrição, ativar o sininho, por favor. Pessoal do Instagram, quem ainda não se inscreveu lá no meu canal, Elo Meroto ou Heloísa Meroto, vai lá, se inscreve, tá? Preciso de mais algumas inscrições para poder transmitir efetivamente ao vivo, também pelo YouTube. Então, isso é muito importante. Por favor, se inscreve lá, ativa o sininho. Outra coisa, nós, na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, dia 28 de maio, às 5h30, nós vamos fazer uma live, eu e o professor Pablo Moitinho, vamos fazer uma live pelo Centro Acadêmico da Universidade São Judas.
A live se chama Atuação na Advocacia Criminal e ela vai ser transmitida pelo canal do YouTube do Centro Acadêmico da Universidade de São Judas. Eu preciso confirmar com a Ingrid, mas eu tenho quase certeza que é aberto ao público. Então, alunos de todas as universidades poderão assistir essa live. E o que a gente vai falar nessa live? A gente vai falar coisas super legais, né? Muito legais mesmo, sobre como ser advogado criminalista. Os desafios da profissão. Tá parecendo profissão repórter isso, né? Mas enfim, os desafios da profissão, como começar, as dificuldades que vocês vão encontrar pelo caminho, que são muitas, né? Mas só é legal porque é sofrido, gente, né? Tudo que é sofrido, que a gente tem que fazer aquele esforço, é muito mais gratificante depois. E a advocacia criminal não é diferente, tá bom? Que mais? Outro recadinho, material da Penalive. Gente, material da Penalive 4, que é a Penalive de hoje, já está prontinho. Nessa semana eu demorei um pouquinho para entregar para vocês, mas eu já entreguei, então já cumpri com a minha palavra. Tá lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não tem o canal do Telegram, não tá inscrito lá, é só acessar o meu perfil do Instagram, acessar o meu perfil do Instagram, clicar lá no link que aparece na minha bio, tem lá, canal Telegram Material Penalive. Vai lá, se inscreve, sem custo nenhum, para você ter acesso ao material. E deixa eu falar uma coisa, o material de hoje tá muito legal, porque eu peguei as aulas e, como eu sempre faço, eu atualizei com informações que eu achava que eram necessárias. Então, esse material de hoje que vocês vão ter na Penalive, ninguém tem, pelo menos ninguém dos meus alunos tem, porque eu atualizei com informações super importantes para quem quer passar na OAB, para quem quer passar em concursos públicos, enfim, gente, para vocês estudarem e se divertirem muito com essa matéria extremamente conflituosa e extremamente interessante. Tô vendo que tem um monte de gente entrando. Gente, para quem tá chegando agora, eu me comprometi com todo mundo que eu não vou mais falar boa noite para vocês, só nos 10 primeiros minutinhos, e já passaram 10 minutos. Então, sintam-se todos abraçados e beijados, tá? E mais 2 recadinhos importantíssimos, tá, gente? Depois a gente já começa a matéria. Eu vou lançar um curso de criminologia online de férias. Então, olha aqui, primeiríssima mão para vocês, tá? Nós vamos ter um curso de criminologia online de férias na primeira semana de julho, acho que começa dia 5 de julho. Mas todas essas informações eu vou divulgar no meu perfil e vou divulgar nas redes. Então, a divulgação pretende ser muito mais ampla. O curso é diferente, nós temos módulos novos, nós temos algumas matérias que nos cursos anteriores nós não tivemos. Então, quem ainda não fez, fica ligado para fazer inscrição. Quem já fez, tem matéria nova, então dá uma analisada lá, então vocês vão poder fazer um módulo novo. Quem quiser refazer, fez uma vez, gostou do curso, quer fazer de novo, faz lá, beleza? E o último recadinho, tô vendo que o pessoal tá curtindo, ai que bom, também adoro, eu adoro esse curso, adoro. Último recadinho, gente, e talvez o mais importante de todos, tá? Terça-feira é meu aniversário, terça é meu nível, gente, gostaria muito que vocês me dessem os parabéns nessa data querida, enfim, que como sempre vocês fazem, que vocês manifestassem todo o carinho de vocês, todos os recados lindos e queridos, maravilhosos. Eu acho que é isso que é o maior combustível para fazer a gente continuar na docência, né? Mesmo com todas as dificuldades, com todos os objetivos que a gente tem que alcançar, é o carinho de vocês que efetivamente faz com que a gente não desista e continue sempre, sempre, sempre. Então, terça-feira, vocês têm uma tarefa de casa, tá? Que é me dar os parabéns. Pessoal do YouTube, por favor, terça-feira, dia 1º de junho, anota aí na agenda, galera, 1º de junho, meu nível, tá? E eu espero os parabéns de todos vocês. Vou fazer 39 anos. Ai, Jesus, por que eu falei isso? Mas enfim,
Bora lá. Agora sim, nós vamos falar sobre a nossa matéria. Então, gente, a gente está vendo alguns princípios do direito penal. A gente está lá no comecinho da teoria geral do crime, falando sobre os princípios do direito penal. E a gente tem um princípio extremamente importante. Quem já está com o material em mãos sabe de qual princípio eu estou falando, que é o princípio da insignificância. Por que ele é extremamente importante? Em primeiro lugar, porque muito embora ele tenha sido criado pelo Klaus Roxin na década de 60, ele veio para o Brasil bem mais tarde. Então a gente pode falar que ele é um princípio recente, ele é um princípio novo, ao contrário dos outros princípios que a gente já conhece desde Beccaria, né? Com aquela obra fenomenal que eu sempre falo para vocês lerem, dos delitos e das penas. O princípio da insignificância não, é um princípio novo. Além disso, ele foi trazido para o Brasil, ele foi criado, na verdade, pelo Klaus Roxin. Acontece que o Klaus Roxin, ele é alemão e ele é da escola funcionalista. Professora, qual escola o Brasil pertence? Na verdade, é meio que uma mistura de escolas, tá? Mas a gente pode falar que o Brasil está no finalismo, caminhando timidamente, muito timidamente, para um funcionalismo. Na verdade, não é nem caminhando para um funcionalismo. O Brasil, ele é finalista, né? A grande maioria dos nossos doutrinadores e da jurisprudência também tem um viés finalista, com alguns conceitos, alguns institutos trazidos pelo funcionalismo. E o princípio da insignificância é um deles. Então, o princípio da insignificância foi criado com Klaus Roxin lá na década de 60, veio para o Brasil muito tardiamente e vem sendo cada vez mais aplicado nos nossos tribunais e cada vez mais quisto também pelos doutrinadores de direito, estudado pelos doutrinadores de direito. Professora, mas a gente aplica o princípio da insignificância aqui no Brasil igual na Alemanha? Não, tá? Com certeza não. Por quê? Porque principalmente a jurisprudência brasileira traz uma série de entraves à aplicação do princípio, coisa que na Alemanha não acontece. Então, até pelo princípio da insignificância ser trazido na escola funcionalista, que é uma escola que tem postulados básicos diferentes do finalismo, na Alemanha a aplicação do princípio da insignificância é muito maior. A utilização do princípio da insignificância é muito mais abrangente. Então esse é um dado que é interessante para vocês terem com vocês, tá? Que embora tenha sido importado da Alemanha, tenha sido trazido com Klaus Roxin, até pela nossa cultura finalista dentro do direito penal, nós aplicamos o princípio, mas com uma série de limitações que muitas vezes não existem essas limitações na Alemanha, nem na doutrina e nem na jurisprudência. Então é isso. Além disso, o que coloca o princípio da insignificância? O princípio da insignificância é um princípio de política criminal. Ele é extremamente importante. E aí eu volto a falar do Klaus Roxin, né? O Klaus Roxin é um doutrinador, posso colocar assim, de uma genialidade, de um comprometimento com a ciência muito grande. E ele traça toda a sua teoria, na verdade assim, ele traça todos os elementos do crime, quando ele vai falar de cada um dos elementos do crime, que a gente vai falar mais pra frente, ele se preocupa com a finalidade preventiva da pena. Então, e esse também é um traço bem característico do Klaus Roxin. Ele fala o seguinte: toda vez que a gente vai analisar os 3 elementos do crime, quais são os 3 elementos do crime? Gente, já tô adiantando matéria aqui, tá? Mas quais são os 3 elementos do crime? Tipicidade, antijuridicidade ou ilicitude e culpabilidade. Esses são os 3 elementos. Ele fala assim, que quando a gente vai estudar cada um desses elementos do crime, o estudo desses elementos, ele só será importante se cada um deles obedecer à finalidade preventiva da pena. Essa finalidade preventiva da pena
nada mais é do que um princípio de política criminal. A pena, ela deve servir para prevenir a prática de novos crimes, tanto por aquela pessoa que delinquiu e está sendo processada e julgada por esse crime, quanto para a sociedade. Então, tanto em termos de prevenção especial, quanto em termos de prevenção geral. Professora, mas o que esse tal de princípio da insignificância faz dentro da teoria do crime, dentro dos elementos do crime? Como que eu vou usar o princípio da insignificância? A conduta é insignificante, e aí, qual que é a resposta do direito para isso? Então, veja, tanto lá na Alemanha quanto aqui no Brasil, o princípio da insignificância, ele vai excluir a tipicidade da conduta. E vejam, não é a tipicidade formal, é a tipicidade material. Professora, não lembro a diferença entre tipicidade formal e tipicidade material. Não lembro dessa diferença. Então, veja, a tipicidade formal nada mais é do que aquela ligação, aquela subsunção da conduta à lei penal, à norma penal. Vamos supor um exemplo, tá? Eu estou desempregada na pandemia, a minha família está passando por necessidades, o meu filho acabou de passar no vestibular em medicina, sempre estudou em colégio público, foi, né, por mérito dele, é claro, mas além disso, foi uma verdadeira bênção nas nossas vidas. Eu quero fazer um jantar especial, só que eu não tenho dinheiro para comprar a carne. Então, eu vou lá no supermercado e furto uma peça de picanha e 3 caldos, aquele caldo de legumes, sabe aquele caldo de carne para fazer assado? Então, eu vou lá, furto a peça de picanha e esses 3 tabletes de, sei lá, caldo quinor, caldo Maggi, o que vocês preferirem imaginar na cabeça de vocês. E aí, eu chego, né, quando eu vou passar pelo caixa do supermercado, a picanha, porque infelizmente, né, os nossos tempos estão tão difíceis que até a picanha tá com aquele detector de furto. E aí, quando eu passo no caixa do supermercado, começa a apitar. O segurança vê que começa a apitar, ele pede para que eu abra a bolsa, eu tava com uma sacola, dentro da sacola tá lá a picanha. Então, veja, se a gente for verificar a tipicidade formal, essa minha conduta, ela se liga, ela se encaixa no tipo penal de furto. Subtrair coisa alheia móvel, sem violência ou grave ameaça à pessoa, né? Tem gente que já tá querendo morrer. Calma, que a gente ainda tá no furto. Logo mais eu mato vocês, tá? Viu, Lu? Logo mais eu mato vocês. Calma lá que a gente vai chegar no homicídio. Então, veja, nesse caso, existe uma tipicidade formal, mas pelo princípio da insignificância, não vai existir o que a gente chama de tipicidade material. E por que não vai existir a tipicidade material? Porque neste caso, o bem jurídico patrimônio está sendo lesado de forma insignificante. Então, neste caso, o bem jurídico patrimônio praticamente não está sendo lesado. Se o bem jurídico não está sendo agredido a contento, se o bem jurídico patrimônio não está sendo lesado a contento, então não existe tipicidade. E veja, vamos lembrar aqui, crime é fato típico, antijurídico e culpável. E a gente sabe, vou falar isso para vocês nas próximas lives, mas a gente sabe que a tipicidade é a porta de entrada do direito penal, não é isso? Tipicidade é a porta de entrada do direito penal. Se a conduta não é típica, existe crime? Respondam aí para mim nos comentários. Se não existe conduta típica, existe crime? Se não existe conduta típica, pessoal do YouTube, existe crime? Existe crime? Responde aí, galera. Quero saber os comentários de vocês. Ninguém vai responder pra mim? É isso mesmo que eu tô entendendo? Ninguém vai responder pra mim?
Só tô aguardando aqui. Obrigada, querida. Muito obrigada. Olha aí, ó. Que bom, que bom. Vocês estão respondendo. Então não vai exatamente. Não vai existir crime, tá? Eu só não prometo um ponto a mais para vocês, porque infelizmente a gente não tem pontuação aqui, mas pontos no coração, tá bom? Pontos no coração de vocês. Então, gente, os tribunais superiores, inclusive, eles já aplicaram o princípio da insignificância. A gente tem uma aplicação boa do princípio da insignificância, inclusive pelos tribunais superiores. Eu lembro que na época, que valor mínimo... então, Cauê, na verdade, assim, até surgiu essa tese de que o valor mínimo tinha que ser... o valor máximo, né, do bem furtado tinha que ser de até 10% do valor do salário mínimo, mas isso com o tempo foi caindo. Por quê? Porque o STF, no julgamento do HC 84.412-0 de São Paulo, que está no material de vocês, o ministro Celso de Mello, ele colocou alguns parâmetros. Então, com base nesses parâmetros, a gente não tem este valor. Porque, veja, se a gente considera que a insignificância só pode ser utilizada para bens com valor de até 10% do valor do salário mínimo, isso engessa muito a aplicação do princípio. Então, até por conta disso, esse entendimento ele está cada vez mais sendo flexibilizado. Tá? Ele não, esse critério ele já não vale mais. É claro que você vai encontrar julgados nesse sentido, mesmo nos dias de hoje, mas ele está em desuso, tá? Quais são os critérios que estão sendo utilizados? E veja que vocês sabem que eu dou aula já há muito tempo, né? Quando eu comecei a dar aula lá em 2006, 2007, mais ou menos, eu comecei a dar aula, eu falava do princípio da insignificância e os alunos ficavam revoltados, porque eles falavam assim, professora, mas como que a gente vai aplicar o princípio da insignificância? E eu nem falava furto da picanha, tá? Eu falava furto da manteiga. E aí eles falavam assim, mas professora, como assim? Né? Então quer dizer que cada um tem o direito de chegar lá no supermercado, furte a sua manteiga, leve a sua manteiga para casa, porque agora, né, se uma pessoa não foi condenada, todo mundo tem o direito de vir aqui pegar a manteiga que quiser e levar para casa. Não é assim que funciona, gente, tá? Deixa eu falar pro pessoal do YouTube também que isso é importante. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Como que funciona? O princípio da insignificância, ele tem essa peculiaridade. Qual que é a peculiaridade dele? É de ser analisado caso a caso. Então, não dá para pegar uma régua, até 10 salários mínimos, até 10% do salário mínimo aplica-se a insignificância, abaixo de 10% não se aplica. Não dá para usar isso. Então se o fulano de tal não foi punido pelo furto da manteiga no supermercado, então qualquer um pode chegar no supermercado e levar a sua manteiga? Não. Por quê? Porque a aplicação do princípio da insignificância é feita através da análise de caso a caso. E isso, gente, é muito próprio da escola funcionalista do direito penal. É porque a gente não tem muito essa ideia, porque nós não somos aqui no Brasil funcionalistas. Nós somos finalistas com alguns institutos do funcionalismo, tá? Então, por isso que a gente não consegue entender muito bem. Mas esse princípio, o que você precisa saber para passar na UAB, para advogar na área criminal, para fazer prova de concurso? O princípio da insignificância, ele é analisado caso a caso. Isso é importantíssimo. Então, embora o STF utilizasse já o princípio da insignificância um pouco antes de 2004, em 2004, ele firma o entendimento no caso, olha só, o caso que eles julgaram em 2004 foi do furto de uma fita de videogame. E não foi nem um furto consumado, gente, foi uma tentativa de um furto de uma fita de videogame. E aí, nesse julgado, o ministro Celso de Mello, maravilhoso, fantástico, ele colocou alguns critérios, ele reconheceu
a aplicação do princípio da insignificância para esse caso e ele reconheceu, ele colocou alguns critérios. Quais são esses critérios? Esses critérios, gente, tem que estar na nossa cabeça, tá? Esses critérios, eles são importantíssimos, inclusive para a sua prova da OAB do futuro. Quais são? Primeiro, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Isso significa o quê? Significa que eu não vou poder aplicar insignificância para roubo, eu não vou poder aplicar insignificância para estupro, eu não vou poder aplicar insignificância para extorsão mediante sequestro, para nada que envolva violência ou grave ameaça. Professora, mas na Alemanha também é assim? Não. Tá? Na Alemanha não existe essa restrição. Então veja que essas restrições, elas foram criadas para o Brasil por meio da nossa jurisprudência. O Marcos está falando aqui, né? Até porque se levar em consideração que se for uma regra de 10%, qualquer um pode furtar uma vodka, um uísque, não seria cabível mesmo. Então, fica muito engessado, você percebe, Marcos? Vocês percebem aí, todos vocês? Fica muito engessado, né? Então, é melhor deixar esse valor em aberto. E como que a gente vai saber, né? Mas vai deixar em aberto? Daqui a pouco vão estar inocentando a pessoa que furta, sei lá, um relógio Cartier ou uma joia. Então, qual vai ser o parâmetro que nós vamos utilizar em relação ao valor? Em relação ao valor, a gente tem aqui, ó, aqui, mínima ofensividade, que é o segundo critério, tá? Segundo critério, mínima ofensividade da conduta do agente. Então, naquele contexto, e aí eu volto a falar, tem que verificar o caso prático, tá? Naquele contexto, a realização da conduta inicialmente típica, né, daquela conduta que é prevista por aquela norma penal, não lesa, não é ofensiva, não lesa a sociedade, né? Não é ofensiva aos olhos da sociedade e aos olhos do julgador também. Vamos pensar o seguinte, no furto da manteiga, e esse furto efetivamente aconteceu, tá, gente? Só não me lembro direito o ano, eu não me lembro se foi em 2002 ou 2004, posso até pesquisar para vocês, mas eu acho que alguns de vocês devem se lembrar aqui, do furto de um pote de manteiga por uma empregada doméstica, que estava passando por dificuldades, foi numa grande rede de supermercados e furtou um pote de manteiga no valor, na época, acho que de R$4. Ela foi presa em flagrante, ela ficou 2 anos presa, ela foi condenada ela foi absolvida em primeira instância, e aí o Ministério Público recorreu e ela foi condenada pelo TJ de São Paulo. E o que o TJ de São Paulo fez? Ele meio que saiu pela tangente. Por quê? Porque naquela época ainda não estava consolidada a aplicação do princípio da insignificância. Então, eles condenaram essa mulher pela prática do furto, só que, em decorrência dos anos que se passaram, esse crime já estava prescrito. Então, o que eles fizeram? Eles saíram pela tangente. Eles julgaram, condenaram pela prática do crime, mas colocaram que a pena dela estava extinta por conta da prescrição. Detalhe que nesse trâmite todo, nesse processo todo, ela ficou presa 2 anos. Então, veja, tudo isso poderia ter sido evitado desde o início pela aplicação do princípio da insignificância. Então, quando eu trago essa informação para vocês, olha, uma mulher primária, bons antecedentes, que trabalhava com faxina, ela tá passando por dificuldades, ela vai numa grande rede de supermercados com faturamento estratosférico e furta um pote de manteiga. E ela fica 2 anos presa, 2 anos no nosso sistema carcerário brasileiro, que vocês sabem que é completamente horrível, de péssimas condições, estado de coisas inconstitucional, inclusive o STF já declarou isso, eu não preciso falar, o STF já falou por mim. O Marcos está me perguntando aqui, uma pergunta muito interessante, aliás. Professora, mas neste caso não seria um furto famélico? Né? Neste caso não seria um furto famélico? Não. Por quê? Porque manteiga não mata a fome de ninguém,
tá? Então foi entendido que não caberia aí o furto famélico, porque a manteiga em si não mata a fome. Se fosse um pedaço de pão, se fosse uma fruta, seria possível a aplicação do furto famélico. Neste caso não, porque se tratava de um pote de manteiga. Então veja, se hoje eu trago esse dado para vocês, fala assim, gente, acabou de acontecer, uma empregada doméstica acabou de ser presa pelo furto de uma manteiga. Qual que vai ser a reação da sociedade, a reação das pessoas? Vai ser de indignação, né? A gente pensa assim, poxa, mas com tanta gente praticando um crime tão mais grave, que está solto, por que essa mulher, pelo furto de um pote de manteiga no valor de R$4, que seja mais alto hoje? Então veja, né, isso é para colorir um pouco para vocês essa questão da mínima ofensividade da conduta do agente, tá? Então quando o direito penal vai exercer o seu mecanismo repressor nessas situações, a reação, tanto do julgador quanto da sociedade em geral, não é de aprovação, a reação é de desconformidade, né? Depois, nenhuma periculosidade social da ação. Então veja que a ação em si, ela ela não é perigosa socialmente. Ela não traz essa questão do perigo, do desarranjo social, do abalo das estruturas. Ao contrário, a punição é que vai trazer esse abalo e não a ausência da punição. Depois, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Veja, ela estava sem emprego, passando por necessidades, furtou um pote de manteiga, foi sem violência ou grave ameaça, enfim, né? Então, a gente vai analisar aquela situação. E depois, inexpressividade da lesão jurídica provocada. E aí, gente, é importante a gente sempre fazer essa comparação entre o valor do bem jurídico que está sendo ali furtado ou do bem jurídico que está sendo lesado naquela hipótese e a capacidade econômica da vítima. Essa é uma comparação que a gente sempre faz quando a gente vai estudar o princípio da insignificância. Fazer essa comparação entre, de um lado, a lesividade ao bem jurídico e, de outro lado, essa capacidade econômica da vítima. Então, veja, uma coisa é furtar uma peça de picanha dentro de uma grande rede de supermercados. Uma rede de supermercados, aliás, todas, né, inclusive já embutem o valor dessas perdas nos próprios produtos, nos outros produtos. Então, isso já é contado. A grande rede de supermercados, ela já conta com essas questões e ela já tem um valor de perda dos produtos que ela embute nos outros produtos. Que ótimo, André, adorei saber, ele tá falando aqui, né, princípio da insignificância, o tema do TCC dele, e ele tá sendo orientado pelo professor Pablo Moitinho, que é maravilhoso, nossa, tá sendo super bem orientado, então. Então, veja, gente, neste caso, né, o que vai acontecer? Uma coisa é furtar uma peça de picanha de uma grande rede de supermercados. Outra coisa é você furtar uma peça de picanha de uma família que mora numa comunidade carente. Então, são situações completamente diferentes. Mas não é picanha do mesmo jeito? Mas para grande rede de supermercados, uma peça de picanha tem a lesão, né? O furto de uma peça de picanha tem uma expressão. Para aquela família que mora numa comunidade, ou então para um lar carente, ou então para uma creche, para outro local, o furto daquela picanha vai causar uma lesão muito grave para aquelas pessoas. Por quê? Porque elas vão deixar de comer carne uma semana, muito provavelmente. Então, é por isso que a gente vai ter que analisar sempre o princípio da insignificância, caso a caso, tá? Mas o importante foi que o STF ele trouxe, então, esses parâmetros para a gente ter o mínimo aí para poder estudar o princípio da insignificância. Vamos falar um pouquinho sobre... Então, agora eu vou entrar na matéria que eu colocaria assim de nova, né? Que foram esses adendos que eu fiz no material
de vocês. Primeira coisa, princípio da insignificância e crimes tributários. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente fala de crime tributário ou de crime de descaminho, nós vamos utilizar não esse cotejo entre o valor do objeto furtado, do objeto do crime e a capacidade econômica da vítima. Nós não vamos fazer essa comparação. Quando nós falamos em crimes tributários federais, tá? E em crimes de descaminho, tanto o entendimento do STF quanto o entendimento do STJ é o de que o limite para aplicação do princípio da insignificância é de R$20 mil. Aí quando eu falo R$20 mil, o aluno começa a dar risada, fala assim, professora, não é possível, como assim R$20 mil? Então eu posso praticar um crime de sonegação fiscal no valor de até R$20 mil, que vai ser aplicado o princípio da insignificância? Muito provavelmente, tá? Por que isso? Porque nós temos aí o artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com as atualizações das portarias da Fazenda 75 e 130, que falam o seguinte: se o valor do crédito tributário for menor do que R$20 mil, o fisco sequer vai realizar a cobrança judicial, ação fiscal respectiva para a cobrança desse crédito. Então veja, se o próprio fisco não tem interesse na cobrança de valores de até R$20 mil, por que o direito penal teria esse interesse? Então vamos entender aqui comigo o raciocínio, tá? Para valores de até R$20 mil, de acordo com essa lei e essas portarias do Ministério da Fazenda, não compensa mover uma ação de execução fiscal para buscar esses créditos, porque eles são muito baixos, perto do recolhimento da receita da Fazenda. Então, se nem o fisco se preocupa com esse valor, por que o direito penal teria que se preocupar? É lógico, né? Princípio da subsidiariedade do direito penal. O direito penal ele tem que ser a última ratio. O direito penal ele tem que ser a última medida. Ele só vai entrar em ação quando os demais ramos do direito não derem conta do recado. Se nem o direito nem o direito fiscal, nem o direito tributário quer dar conta do recado, por que o direito penal tem que se intrometer nessa situação? Nananina. Então, isso é muito importante. A gente tem um entendimento de 2018 do STJ que coloca o seguinte: ele estendeu aos tributos estaduais o entendimento já aplicado aos tributos federais. Então, veja, tanto para tributos federais, quanto para tributos estaduais, quanto para o crime de descaminho, o princípio da insignificância, ele vai ser aplicado para débitos, para valores de até R$20 mil. Tudo bem? Cuidado com isso é pegadinha, principalmente concurso público. Acho que teve uma questão da OAB também, se não me falha a memória, tá? Mas concurso público, isso daqui sempre cai. Depois, princípio da insignificância relativamente às drogas. Então, posso aplicar o princípio da insignificância para a lei de drogas? Cuidado com a resposta, porque o aluno, né, quando eu pergunto assim, posso aplicar o princípio da insignificância para crimes que estão relacionados na lei de drogas? O aluno fala assim, não. Cuidado com esse não. Eu sempre falo que a melhor resposta no direito é depende. Agora você tem que fundamentar o seu depende. Então, depende do quê? Depende do seguinte: se o crime for o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, para quem não se lembra, é a Lei 11.343 de 2006, tá? Então, se o crime for de porte de drogas para uso pessoal, artigo 28 da Lei de Drogas, então sim, o princípio da insignificância aplica-se.
E analisando a jurisprudência, a gente verifica que principalmente para pessoas que portam droga para uso pessoal na quantidade de até 1 grama, tá? Tudo bem, esse não é um valor fechado, até 1 grama, mas o que a gente verifica na análise dos julgados, principalmente do STJ, é nesse sentido. Se a droga portada para consumo próprio for de peso de até 1 grama, mesmo que seja cocaína, tá? Nós teremos a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Agora, se o crime for de tráfico de drogas, se o crime estiver previsto lá no artigo 33 da Lei de Drogas ou nos outros dispositivos relativos ao tráfico, aí não há a aplicação do princípio da insignificância, tá? Pergunta do Cauê. A partir de quantos gramas é considerado tráfico de drogas? Cauê, não existe uma quantidade de gramas e isso é um verdadeiro problema para nós advogados criminalistas, não só para nós, mas também para juízes, promotores, porque ninguém sabe ao certo. Então, muitas vezes a polícia dá um flagrante, caracteriza como tráfico, a pessoa fica presa, esse flagrante é convertido em preventiva e aí lá no final é desclassificado para porte para consumo próprio. Então, a gente luta para que a lei seja alterada nesse sentido, para que a lei trace limites objetivos. Qual é a quantidade do porte para uso próprio, qual a quantidade do tráfico? Hoje não existe esse liame e nós vemos decisões muito discrepantes, tá? Bom, princípio da insignificância e crimes contra a administração pública. O princípio da insignificância pode ser utilizado para os crimes contra a administração pública? Quais seriam os crimes contra a administração pública, professora? Por exemplo, corrupção, no caso também o peculato, também a advocacia administrativa. Nós temos uma série de crimes contra a administração pública que estão previstos lá no Código Penal, já no final do Código Penal. Então aqui a gente tem a súmula 599 do STJ que fala o seguinte, para o STJ, e aqui, gente, nós vamos ter uma diferença de entendimento entre os tribunais superiores, tá? Então, para o STJ, súmula 599, já é sumulado esse entendimento, inclusive, súmula 599 do STJ, o princípio da insignificância, estou lendo a súmula aqui para vocês, tá? O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Então, veja, para o STJ, entendimento sumulado na súmula 599, não se aplica o princípio da insignificância para crimes contra a administração pública. Mas, mesmo no STJ, nós temos uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de descaminho. O descaminho, ele está previsto no artigo 334 do Código Penal, juntamente com o contrabando, mas o contrabando não entra aqui, tá? Vai ser mais o tipo penal de descaminho. E veja, por que a exceção é o tipo penal de descaminho? Porque eu acabei de falar para vocês que, de acordo com o entendimento do STJ e do STF, para crimes tributários e também para o crime de descaminho, acabei de falar isso para vocês, a aplicação do princípio da insignificância, ela vai acontecer para valores de até 20 mil reais. Não acabei de falar isso para vocês? Então veja, muito embora o tipo penal de descaminho esteja previsto no artigo 334 do Código Penal e, portanto, dentro dos crimes contra a administração pública,
existe uma exceção para ele. Por quê? Porque o próprio STJ e o STF já entenderam que para crimes tributários e para descaminho aplica-se lá o teto de R$20 mil, que é o teto para a cobrança desses valores pelo fisco, tá? Por meio da respectiva ação fiscal. Agora, vamos falar um pouquinho do STF. O STF, ele concorda com esta súmula do STJ? Aí é que tá a diferença de entendimento entre os tribunais. Então, para o STF, não. O STF, ele admite a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em relação a alguns crimes contra a administração pública. Então, nós já tivemos aqui, né, um julgado do ministro Gilmar Mendes, que foi o HC 107.370, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que foi julgado em 2012. Então, ele inclusive falou nesse julgado, né, que o entendimento que prevalece no STF é que é possível, sim, a aplicação do princípio da insignificância, mesmo para alguns crimes contra a administração pública. Por quê? Porque daí eles vão naqueles requisitos do ministro Celso de Mello, que eu falei para vocês, da mínima ofensividade, a lesão ao bem jurídico protegido, a questão da ofensividade da conduta no meio social, a questão da ausência da violência ou da grave ameaça. Então, veja, para o STF, por exemplo, se um funcionário público pratica o crime de um peculato, de uma caneta, então, deixa eu só explicar para vocês o que é o peculato, né? A gente tem vários tipos de peculato, tá? Mas eu vou falar do peculato furto, do peculato apropriação, desculpe. Peculato apropriação. O que é o peculato apropriação? Funcionário público, dentro do desenvolvimento das suas atividades, ou em decorrência dessas atividades, ele se apropria de coisa alheia móvel. Então, veja, se eu sou funcionária pública, eu trabalho em um determinado gabinete, eu pego uma caneta Bic, eu sei que essa caneta Bic é do gabinete, pego, ponho na minha bolsa e levo para minha casa para me apropriar dessa caneta, para vender essa caneta para outra pessoa, eu estou, em tese, praticando peculato. Agora veja, qual o valor de uma caneta Bic, né? Então, a gente não pode levar tudo a ferro e a fogo. Nesse caso, a gente poderia considerar que esse furto da caneta Bic pode se aplicar o princípio da insignificância em relação a ela. Ah, professora, mas você sabia que a caneta era do órgão público e mesmo assim levou para casa? Sim, eu sabia, mas é uma caneta Bic, né? Se a gente pega o valor da caneta Bic e compara com o valor do órgão público e a quantidade de canetas Bics que existem nesse órgão, muito provavelmente eu vou poder aplicar o princípio da insignificância. A mesma coisa com um post-it, por exemplo, ou um durex, um pedaço de durex, ou um clips, uma caixinha de clips, né? Então, a gente não pode ser tão inflexível assim, no sentido do STJ, da súmula 599, de falar, em relação a crimes contra a administração pública, a gente nunca aplica insignificância. Pelo menos eu estou com o STF, né? É claro que você não vai sair aplicando o princípio da insignificância, por exemplo, para crimes de corrupção, mas tudo tem que ser analisado caso a caso. Não dá para você colocar uma regra geral. Aliás, gente, a principal característica do princípio da insignificância é exatamente este: análise de caso a caso. Análise de caso a caso. Não dá para estabelecer regra geral para a aplicação do princípio da insignificância. Bom, gente, então fechando aqui insignificância, o nosso tempo já está se esgotando. Antes disso, eu queria só falar dos princípios da intervenção mínima, né? E do princípio da proporcionalidade. Então, princípio da intervenção mínima. Pelo princípio da intervenção mínima, eu já falei isso para vocês nas aulas passadas, o direito penal ele tem que ser a última ratio, a última medida, interferindo o menos possível na vida em sociedade. Ele é a última medida. Disso decorre duas consequências, né? A gente tem duas consequências decorrentes disso.
a subsidiariedade e a fragmentariedade. Então, pelo princípio da subsidiariedade, que é decorrente da intervenção mínima, o direito penal ele só vai atuar quando os demais ramos do direito não conseguirem intervir naquela situação. Foi exatamente isso que eu falei para vocês em relação aos 20 mil reais para a cobrança de tributos. Então veja, se nem o fisco está preocupado em cobrar esse valor abaixo de 20 mil reais, por que o direito penal vai se interessar em processar essa pessoa pela prática de crime tributário? Então, esse é um exemplo bem colorido, né? Bem paradigmático da aplicação do princípio da subsidiariedade. E a outra decorrência é a fragmentariedade. Pela fragmentariedade, o direito penal ele tem que ser aplicado de forma fragmentada, esporádica, né? Nem tudo interessa ao direito penal, nem tudo tem que ser objeto de punição penal. E por fim, gente, o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade também ele é trazido desde Beccaria, lá com dos delitos e das penas. E ele fala, né, já falava naquela época, que a gravidade da pena ela deve ser proporcional à gravidade da conduta praticada e do bem jurídico lesado. Então, veja, por que eu não posso punir todos os crimes com pena de morte? Eu não posso punir todos os crimes com pena de morte porque os crimes, eles têm graus de lesividade diferentes aos bens jurídicos. E cada bem jurídico tem uma importância diferente para a sociedade. Então, se eu começo a punir o furto de uma caneta, a pena capital, e um homicídio qualificado, com milhares de qualificadoras, também com pena capital, o criminoso, entre escolher só furtar um objeto ou furtar o objeto e matar a vítima, ele tanto faz para ele. Ele pode preferir até matar a vítima. Por exemplo, um criminoso, ele pode escolher entre só roubar o objeto mediante violência ou grave ameaça ou então praticar um latrocínio. Ele mata a vítima para ficar mais fácil dele levar o objeto ou ele leva o objeto e mata a vítima, enfim. Então, veja, nesse caso, se você não tem uma proporcionalidade entre a gravidade do crime e a pena correspondente, de certa forma você está estimulando aquela pessoa que vai cometer a crime a cometer o crime mais grave ou mais fácil, porque todos são punidos com a mesma pena. Então, o princípio da proporcionalidade, ele é extremamente importante para o direito penal. Infelizmente, ele não é observado muitas vezes na nossa sociedade, né? Nós temos leis que são completamente desproporcionais à gravidade da conduta com a pena respectiva, mas a nossa luta tem que ser sempre no sentido da proporcionalidade para trazer razoabilidade para o direito penal e razoabilidade na aplicação também das normas penais. Tudo bem, gente? Acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar para vocês. Eu sei que foi um pouquinho corrido, mas precisava ser, porque tinha muita coisa interessante para falar sobre o princípio da insignificância. Agora desacelerando, né? Tá parecendo aula de spinning isso aqui, né? Vai na bicicleta aí, fala. Aí no final dá aquela relaxada. Então a gente tá se encaminhando para a reta final da nossa aula. Eu queria agradecer vocês por mais essa semana. Queria pedir para que vocês me ajudem a divulgar esse projeto. Essas aulas estão super dinâmicas, estão uma duração ótima para quem quer revisar e etc. Clique para a foto. Então tá. Vou. Pronto? Aqui. Pronto. Então, assim, me ajudem a divulgar, tá bom, gente? Me ajudem a divulgar, inclusive, o canal do Telegram para ter todo esse material bonitinho, sistematizadinho, para vocês revisarem. E é isso, a gente se encontra na semana que vem. Obrigada. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal. Façam divulgação do meu perfil do Instagram, do meu canal, do YouTube. É isso, tá bom? Ai, que bom que vocês estão gostando. Também tô amando. O tempo é curtinho, mas a gente vai, tá? Também tô amando.
E até semana que vem, porque hashtag penal mais legal, Penalive, semana que vem, eu acho que tem, se não me falha a memória, acho que semana que vem tem lei penal no tempo, no espaço, alguma coisa assim. Tá bom, gente? Então, beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau, gente. Vou fechar a câmera aqui, tá bom? Beijo, 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 beijo pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.